Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, nosso programa deu uma paradinha aí de 2 semanas para as férias escolares e para dar um pouquinho de saudade em vocês também, para vocês sentirem um pouco da nossa falta, mas a gente já tá aí de volta, cheio de notícias para dar para vocês sobre o voleibol brasileiro. E televisão é uma caixinha de surpresas, né? Eu chego hoje para gravar, olha só que delícia que eu encontro aqui, gente. Ó, sorvete gourmet, gente. É o Orocha Gelato, meu amigo Vinícius aqui, ó. Obrigado, Vinícius, aí, que trouxe esse presentão pra gente aqui. E depois do programa eu vou poder me deliciar. Agora não, só queria mostrar pra vocês esse presentão que a gente ganhou aqui no programa, essa volta das nossas férias. Pois é, mas além de falar do Orocha Gelato, aqui dessa delícia que eu ganhei, a gente vai falar de voleibol, né? A CBV divulgou na última semana uma listagem com 7 jogos, 7 amistosos das seleções brasileiras, tanto masculina quanto feminina. Vão ser 4 amistosos do feminino contra a seleção norte-americana, que recentemente foi campeã da nova Liga das Nações, e 3 jogos do masculino contra a seleção holandesa. Todos esses amistosos são preparatórios para o campeonato mundial que acontece nos meses de setembro e outubro. E as seleções aí masculina e feminina do Brasil já começam a engrenar para poder chegar na ponta dos cascos nesse mundial. A agenda ficou assim: no próximo dia 12/8, às 10 horas da manhã, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em Brasília. No dia 14, 2 dias depois, às 19 horas, o Brasil volta a enfrentar os Estados Unidos em Uberaba. Ainda em Uberaba, no dia 16, dessa vez às 20 horas, o Brasil, mais uma vez, enfrenta os Estados Unidos. E fechando esses amistosos no dia 18, no Rio de Janeiro, aí galera carioca, às 19h30, Brasil e Estados Unidos, fechando aí os amistosos femininos. No masculino, a gente tem no dia 18, às 21h45, Brasil e Holanda em Brasília. No dia 20, às 21h30, em Manaus, a gente volta a ter Brasil e Holanda e fecha os amistosos no dia 22/8, às 19 horas, em Belém do Pará. Então vai ser aí um tour de voleibol pelo país afora. Alguns desses jogos deverão ter transmissão ao vivo da Sport TV, então vocês fiquem ligadinhos aí nos nossos próximos programas, que a gente vai estar informando direitinho quais jogos serão transmitidos, para que você possa acompanhar toda essa trajetória das seleções brasileiras rumo ao Mundial. Mas antes do Mundial, o feminino ainda vai disputar a Montreux Volley Masters. Pois é, as meninas que são 7 vezes campeãs do torneio vão defender o seu título em mais um torneio preparatório para o Mundial. No ano passado, o Brasil foi campeão, vencendo na final o time da Alemanha por 3-0, e teve várias jogadoras na seleção do torneio. A MVP foi a Carol, a nossa central. A Roberta foi a melhor levantadora da disputa. A Natália Zílio entrou como uma das ponteiras, além da Carol, que veio novamente como uma das melhores centrais. Então o Brasil aí tem uma enorme tradição. A Montreux não é uma das prioridades das seleções mundiais, mas nesse ano acaba ganhando importância por ser justamente usada como preparatória para o Mundial. E falando em preparação para o Mundial, a gente teve uma excelente notícia essa semana. Pois é, depois de conversar muito com José Roberto Guimarães, que aliás eu mando um beijo pro Zé, que fez aniversário essa semana aí, o nosso multicampeão José Roberto Guimarães. Depois de conversar com o Zé, está de volta a seleção brasileira Fê Garay. Pois é, Fernandinha Garay, depois de ficar ausente desde a sua última participação aí em 2016, está de volta, reforçando as extremas da seleção brasileira, né? Vai ser mais aí um reforço entre as nossas ponteiras, aí talvez uma das posições onde o Brasil tem sentido maior falta dos seus grandes nomes. E a Fernanda está de volta, já se encontra treinando,
junto com as demais meninas, né? Ela antes se apresentou ao seu clube, o Dentil Praia Clube, mas já está em Saquarema treinando, se preparando para o Mundial, e aí, sem dúvida, um reforço sensacional. A gente teve muitas dificuldades na Liga das Nações, né? A gente tinha aí a Drusila, que alternou bons e maus momentos, até que quebrou o dedo em um dos jogos disputados. A gente teve a Amanda, que foi muito regular, mas na fase final teve uma queda de rendimento até bastante acentuada. E a gente teve a Gabizinha, que estava aí voltando de uma lesão e foi crescendo aos poucos. São 3 jogadoras muito novas e que principalmente a Amanda e a Drusila ainda carecem de um pouco mais de experiência internacional, e eu acho que a Fegaray vem preencher essa lacuna aí de uma maneira brilhante aí. Talvez hoje seja a melhor ponteira brasileira e uma das melhores do mundo, e quem sabe aí a gente consiga uma dupla aí com a Natália, caso a Natália consiga realmente se recuperar a tempo aí para o Campeonato Mundial, né? O planejamento até agora é que a Natália comece a voltar a saltar em setembro, já, ou seja, há poucos dias do Campeonato Mundial, então a gente não sabe se ela vai ter condições físicas de estar disputando o Mundial. A gente sabe que disputar ela provavelmente irá, mas dificilmente ela vai estar 100%. Então a vinda da Garay foi uma maravilhosa notícia para toda a torcida brasileira, né? O Zé ainda conversou também com a Fabizona, né, que também seria fantástica a volta dela, uma super central de 1,94 m, muito forte no ataque, no bloqueio, ex-capitã da seleção brasileira. Aliás, eu acho que depois que a Fabi deixou a seleção, essa lacuna de capitã ainda não foi bem preenchida, né? A gente teve a Natália, particularmente acho que não fez um bom papel como capitã, a Roberta, então a Fabi seria também um peso muito grande em termos de experiência para o time, mas diferente da Garay, a Fabi preferiu ficar de fora e continuar se dedicando apenas ao Praia Clube. De qualquer forma, a gente fica muito feliz aí com o retorno da Garay. Outra notícia interessante que foi divulgada essa semana foi a confirmação da homologação da candidatura da oposta Tiffany do vôlei Bauru. A Tiffany, que é transexual, né, ela vai ser candidata a deputada federal pelo MDB. Não se sabe como é que vai ser a participação nela no vôlei Bauru, né? Tanto que o vôlei Bauru acabou contratando a italiana Gilf para o seu lugar. A princípio as duas disputariam posição, mas caso a Tiffany seja eleita, realmente ela vai deixar a equipe e a Gilf seguirá provavelmente aí como titular, né? Então a Tiffany, que foi aí um nome muito polemizado no último ano, né? Por ser a primeira transexual do mundo a jogar voleibol feminino, né? A brasileira Tiffany. E ela agora pode aí estar galgando um espaço no cenário político brasileiro. A gente torce para que ela faça um bom papel caso seja eleita. Bom, depois de a gente falar bastante aí de como está o panorama das seleções brasileiras de vôlei, a gente vai falar de um grande nome no Personalidades do Vôlei. Mara Ferreira Leão foi descoberta quando tinha apenas 14 anos de idade. Na época, seus 1,82 m chamaram a atenção de uma olheira do Mackenzie, mas sua mãe não viu importância na proposta e até a desmotivou. Porém, após a insistência da filha, agendou um teste no clube e em janeiro de 2006, Mara foi selecionada e logo despertou o interesse do tradicional Minas Tênis Clube, onde atuou logo em seguida. Nas categorias de base do Fluminense, sagrou-se tricampeão do Campeonato Carioca Juvenil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Foi convocada em 2009 para a seleção mineira
para disputar o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais na primeira divisão, categoria juvenil. Edição que foi realizada em Maceió e onde Mara alcançou o vice-campeonato. No mesmo ano, foi premiada na categoria juvenil como um dos destaques da temporada pela Federação de Voleibol do Rio de Janeiro. Também representou a seleção brasileira no Campeonato Mundial Juvenil, disputado nas cidades mexicanas de Tijuana e Mexicali, ocasião onde vestiu a camisa 3 e sagrou-se medalhista de bronze. Como atleta da Unilever Rio de Janeiro, disputou o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2009, conquistando a medalha de prata. E neste mesmo ano, obteve o título do Campeonato Carioca, conquistando também o vice-campeonato da Superliga Brasileira. Renovou com a Unilever Rio para atuar na jornada 2010-2011. Obteve o ouro no Campeonato Carioca daquele ano e conquistou seu primeiro título na Superliga Brasileira. No ano de 2011, conquistou pela Unilever mais um título do Carioca, além do bronze no torneio internacional Top Vôlei na Suíça, e alcançando também o vice-campeonato da Superliga Brasileira 2011-2012. Em mais uma jornada pela Unilever Sky Rio, obteve o tetracampeonato no Campeonato Carioca de 2012 e alcançou o bicampeonato na Superliga Brasileira 2012-2013, conquistando o seu primeiro ouro no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2013, realizado no Peru. Ainda em 2013, foi convocada para a seleção brasileira com a criação da categoria Sub-23. Foi convocada pelo técnico Cláudio Pinheiro para disputar o primeiro campeonato mundial Sub-23, realizado também nas cidades mexicanas de Tijuana e Mexicali. Vestindo a camisa 13, alcançou a 7ª colocação. Figurou nas estatísticas da edição na 26ª posição entre as maiores pontuadoras. Transferiu-se para o São Cristóvão São Caetano e disputou as competições da jornada 2013-2014. Renovou com o São Caetano para a temporada 2014-2015 e por este clube foi vice-campeã paulista no ano de 2014, mesma posição obtida da Divisão Especial dos Jogos Abertos do Interior disputados em Bauru. Ainda pelo São Caetano, encerrou na 8ª posição a Copa do Brasil de 2015. Pela primeira vez, integrou o elenco principal da seleção brasileira e disputou o Grand Prix de 2015, ocasião que obteve a medalha de bronze. Foi contratada para as competições do período 2015-2016 para atuar pelo Camponesa Minas, clube de suas origens no início da carreira. Alcançou o vice-campeonato do Campeonato Mineiro de 2015. Se manteve no mesmo time para a temporada 2016-2017, terminando na 4ª colocação da Superliga e sendo eleita a melhor bloqueadora do campeonato. Conquistou ainda o vice-campeonato na edição da Copa do Brasil de 2017 em Campinas. Após a temporada de clubes, foi convocada para a seleção brasileira, conquistando os títulos do Monterrey Volley Masters, do Grand Prix de 2017 em Nanquim e do Campeonato Sul-Americano, sediado em Cali, além do vice-campeonato na Copa dos Campeões, realizada no Japão em 2017. No mesmo ano, foi convocada novamente para a seleção brasileira e disputou a edição do Grand Prix, cuja fase final ocorreu em Nanquim, e sagrou-se campeã da última edição da história do certame, que passou a se chamar Liga das Nações.
depois a gente falar dessa central promissora que é a Mara, que já vem fazendo aí uma história muito bacana e depois de ter passado pelo Rio de Janeiro, vem feito uma história muito bacana no Minas Tênis Clube e agora chegando à seleção brasileira, né, principal, ela que já teve passagens por seleções de base, mas agora começa a querer se firmar na seleção principal. A gente vai falar do mercado do vôlei. Pois é, hoje a gente tem uma notícia só, mas é uma notícia bem bacana para a galera do Cruzeiro. Depois dessa turbulência aí entre o Cruzeiro e o Simon, que infelizmente acabou realmente deixando a equipe mineira e se transferindo para a Itália, uma baixa muito grande do plantel do super campeão Cruzeiro, a gente anuncia um reforço. Ainda não é oficial, tá, galera? Mas a gente sabe de uma fonte bem quente que o central Leroux da seleção francesa deve vir tomar o lugar do Simon na equipe azul e branca do Cruzeiro. Leroux, que é um central de bloqueio muito forte, saque muito eficaz, vem aí ser uma peça muito importante para o campeão brasileiro e mundial continuar aí no topo do voleibol mundial. Então a gente torce muito para que essa notícia se confirme o mais rápido possível e que o Leroux possa vir fazer parte da equipe e começar os treinamentos efetivamente, tá? A gente vai ficando por aqui. Depois dessa notícia a gente torce aí muito pelo Cruzeiro e a gente torce aí para que o Leroux possa realmente fazer uma campanha brilhante na equipe do Cruzeiro e que a equipe volte realmente a se destacar no nível internacional, né? Então a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais novidades e aí já começando a falar melhor dos amistosos das seleções brasileiras, já visando o campeonato mundial, tá ok? Aguardo vocês aqui, tá bom? Um beijo grande e até lá!